Vamos aos exercícios de fixação. Vamos começar com conceito. O pronome oblíquo átono pode assumir 3 posições, dando-se a ênclise, a próclise e a mesóclise. Então, a primeira coisa que você tem que saber são esses nomes. Você sabe o que é ênclise, o que é próclise e o que é mesóclise? Vamos lá. Ênclise, quando o pronome átono aparece após o verbo. Quando ele aparece após o verbo, ele sempre se liga ao verbo por meio do hífen, tá? Então, veja, ênclise é sempre com hífen. Próclise, quando o pronome átono aparece antes do verbo. Ele se manteve calmo. Olha esse C aí, esse C está proclítico ao verbo. Próclise ao verbo. Tudo bem? Mesóclise, quando o pronome átono aparece no meio do verbo. No meio do verbo significa que ele está entre o radical e as desinências. Isso é mesóclise. Você vai anotando aí, tudo que eu anotar aqui, você vai anotando aí. Mesóclise, atenção, ela só é possível com verbos no futuro. Quando eu digo futuro, é futuro do presente e futuro do pretérito, tá bom? Então, a mesóclise só é possível com verbos no futuro. Quando eu digo que ela é possível, veja, ao longo da aula você vai ver que mesóclise não é uma obrigatoriedade. Isso tudo a gente vai conversar. Já falei para você que tudo que você possa ter dúvida eu vou solucionar hoje na nossa aula de colocação pronominal. Não, fique tranquilo, tudo vai vir. Mas eu já adianto que mesóclise, é importante você já anotar que ela só é possível. Use mesmo esse adjetivo possível para você já entender que não existe esse negócio de obrigatoriedade de mesóclise. Ah, com futuro só pode ser mesóclise. Isso não existe, tá? Então, por hora, já anote isso. Ela só é possível. Isso quer dizer o quê? Que mesóclise não é obrigatória. Ela não... Em algumas frases, você vai ver, ela é a única saída. Mas não quer dizer que com o futuro, mesóclise seja obrigatória. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que você anotasse. Tudo bem? Então, esse é o conceito básico, o conceito inicial de colocação pronominal, ênclise, próclise e mesóclise. Outro ponto importante que você tem que saber dessa teoria, e às vezes a gente nem se toca nisso, né? Mas isso faz diferença. Quando se estuda a colocação pronominal é a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Que na aula passada, lembra na aula passada nós falamos dos pronomes retos, lembra que eu separei em 2 colunas? Retos e oblíquos. Aí os oblíquos eu separei em átonos e tônicos, lembra? E aí eu disse a você, olha, os átonos são muito importantes. Lembra que eu falei, ó, os átonos sempre caem em prova? Na aula passada a gente estudou os átonos. Nós estudamos o uso do o, do lhe, do me, te, se, nos, vos, que são os coringas, do o, a. Esses pronomes átonos, só eles estão sujeitos às regras de colocação pronominal. Então, essa ficha tem que cair também. Ou seja, os outros pronomes, mim, comigo, ti, contigo, os tônicos, não estão sujeitos às regras de colocação pronominal. Então, você pode posicionar o pronome mim, por exemplo, em qualquer lugar da frase, desde que não haja alteração semântica. Por mim, não saio daqui. Não saio daqui por mim. Ou seja, eu brinco com esse por mim, esse mim aí, entendeu? Então, colocação pronominal só vale para pronomes oblíquos átonos. Tá certo até aí? Então, vamos embora. Eu criei um esquema que eu aplico, e você vai aplicar depois comigo quando a gente começar a resolver prova, de colocação pronominal com 6 coisas. 6 coisas que você tem de saber de colocação pronominal. Isso não está em gramática nenhuma, eu que criei. Por que eu criei isso? Porque é uma forma fácil de o aluno memorizar esse assunto. São 6 coisas, e eu chamo de coisas, porque é um nome bem genérico, 6 coisas que você tem de saber de colocação pronominal. Não quero dizer que com isso acabe o assunto. Não quero dizer isso. Porque se fosse só isso, eu daria uma aula de 20 minutos para você.
Mas, com isso, a gente resolve 70% do assunto. 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. Então, veja, são 6 coisas que você tem que saber de colocação pronominal. Adriana, com isso eu resolvo o assunto? Quase, quase tudo. Então, vai. 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. Há bancas que gostam só da primeira exceção, há bancas que usam as 2 exceções. Você vai ver, quando você começar a treinar, que vai variar um pouco a pegada de uma banca para outra. Mas, presta atenção, com essas 6 coisas você resolve qualquer prova. Tirando essas 6 coisas que você vai ver neste vídeo, haverá detalhes do tipo colocação pronominal na locução verbal, colocação pronominal quando não é locução verbal, é oração reduzida, colocação pronominal nas frases em que existem 2 opções e eu tenho que achar a melhor. Existem detalhes depois disso aí, mas são mínimos. O mais importante é isso daqui. Então, vamos conhecer as 3 proibições, 1 regra e 2 exceções. Primeira proibição. É proibido iniciar oração com pronome oblíquo átono. É proibido dizer me empresta um lápis. Então, isso aqui está errado. O certo, segundo a norma culta, vai ser dizer, ó, empresta-me um lápis. Essa é a forma certa. Tá. Essa primeira proibição merece que você destaque. Coloque aí caneta verde-limão nela. Destaque aí essa primeira proibição. Porque na prática, ela é proibida apenas no uso formal escrito da língua. Ou seja, é proibido na hora de escrever. Mas na hora de falar, é claro que é muito comum, inclusive, que as pessoas falam, me empresta um lápis. Quer dizer que se eu chegar para você, eu, Adriana Figueiredo, se eu chegar para você e falar assim, me empresta um lápis, aí você vai dizer assim, eu não falo mais com a Adriana não, porque a Adriana fala errado, e ainda por ser minha professora, eu não estarei falando errado. Aliás, estranho será se eu chegar para você, empresta-me um lápis. Eu falo, Adriana, que palhaçada, só porque a professora tá falando desse jeito, não é? Eu vejo isso que às vezes as mensagens que os alunos me mandam, cheias de ênclise, e aí eu falo, gente, tá tenso, porque tá achando que tem... Não, relaxe. Próclise no início da oração é permitido, geral, desde que não seja a língua escrita formal. Tá, Adriana, mas para que esse papo? Esse papo tem tudo a ver. Numa questão da FGV, uma questão que a banca formulou, gente, a banca é ruim, a FGV é ruim. Ela fez uma questão em que ela começava exatamente assim. O enunciado dizia, assinale a alternativa com erro gramatical segundo a norma culta da escrita formal. Norma culta da escrita formal. Então, ó, assinale a alternativa com erro segundo a norma culta escrita formal. A FGV fez isso. Aí na letra A FGV é a banca que faz prova certamente com uma equipe de psicólogos que eles devem ficar olhando assim, falando assim, olha, faça isso na letra A, que é para ferrar com a pessoa, porque quando chegar a D, ela já está morta. Aí na letra a banca colocou, me empresta um lápis. Colocou essa frase aí, me empresta um lápis. O cara que está fazendo a prova, primeira questão da prova, letra A, vai lá e marca a letra A. Assinale a alternativa que traz um erro, marquei a letra A, o cara marca a letra A porque decorou esse negócio de que é proibido iniciar a oração com pronome oblíquo átono. Aí o cara foi lá e marcou a letra A. Só que a resposta não era a letra A, era a letra D. D, mas o cara nem foi a D, ou talvez não tenha lido a D com atenção. A letra D dizia, isto é para mim falar. Putz, é claro, você já viu isso comigo, que mim falar não dá, porque se é sujeito tem que usar eu falar. Então, mim falar tá errado. Mas, cara, o cara marcou a letra A porque nem olhou para D. Aí, depois da prova, daquelas provas que a galera sai dizendo que foi bem, quando olha o gabarito, vê que foi mal, muita gente que fez a questão quis anular, falando assim, como assim? É proibido? É proibido? É proibido, a banca tem 2 respostas aqui, essa questão. Só que não. Por quê? Porque a banca havia colocado no enunciado assinale a alternativa que traga erro segundo a norma culta formal escrita da língua. Ou seja, falando ou informalmente, eu posso iniciar a oração com pronome oblíquo átono.
Fique ligado, então. Traduzindo, essa primeira proibição é proibida formalmente, norma culta escrita da língua. Informalmente, eu posso. B. É proibido colocá-los após futuros, ou seja, enclis é o futuro, não posso. Emprestarei-te um lápis, está errado. Eu vou reescrever isso daqui, vai ficar assim, ó. Emprestar-te-ei. Mesóclise, tá bom? Não posso colocar ênclise, né, ao futuro. É proibido após futuros, futuro do presente e futuro do pretérito. Nesse caso aqui é futuro do presente. Então, já que eu também não posso iniciar oração com pronome, não poderia dizer te emprestarei, porque é início de oração, eu vou fazer mesóclise. E a letra C é proibido após particípio. Então, não posso colocar... Lembrando que particípio é forma verbal que termina desinência DO, né? Isso você também já estudou comigo. O particípio regular é DO e o particípio irregular é aquele que não é DO. Ou seja, TO, NDO, lembra? É particípio irregular. Então, não posso fazer ênclise ao particípio, seja lá qual for o particípio, regular ou irregular. Nesse caso aqui, uma maneira de corrigir essa frase seria essa, ó, tinha-lhe emprestado. Eu poderia colocar o pronome no meio da locução verbal com o hífen. Depois você vai aprender, já você vai aprender comigo, que como ele está no meio da locução verbal e não há nenhuma palavra atrativa, ele também poderia ficar sem hífen. Então, só anote aí para registrar, que daqui a pouquinho você vai entender. Aqui ele poderia ficar assim, ó, com hífen ou sem hífen. As duas formas estariam corretas. O que não pode é isso aqui, tinha emprestado, ele não posso fazer ênclise ao particípio. Olhe para mim, lembre-se de que a teoria em si é curta, mas ela é intensa. Se você não entender cada ponto dessas 6 coisas que eu falar para você, quando você começar a fazer questão, você vai meio que surtar. Pela minha experiência em sala de aula, eu percebo que o aluno, em colocação pronominal, quando ele erra porque ele ainda não entendeu essas 6 coisas. Então, aproveite para entender bem essas 6 coisas. Até aqui temos 3 proibições. Então, o que é proibido? Iniciar a oração com pronome, colocar após futuros, presente ou pretérito, e colocar o pronome após particípio, ou seja, ênclise ao particípio. 3 proibições, uma regra. Agora vamos à regra. Uma regra. Só existe uma regra de colocação pronominal. A regra de colocação pronominal é como se fosse um mantra. É como se fosse um mantra, que é a nossa dica número 1. Lembra que eu disse que seriam 12 dicas? Então, você já vai anotar a primeira dica, que é como se fosse um mantra. Essa é mantra. Algumas dicas virarão mantras. Por que mantra? Eu transformo em mantra, que é para o cara repetir tanto, para aquilo estar internalizado e ele não errar as questões. Então, é um mantra que você vai repetir comigo. Palavra invariável é palavra atrativa. Palavra invariável é palavra atrativa. Essa é a dica 1. Então, a regra é a dica 1. Adriano, o que quer dizer isso? Palavra invariável é palavra atrativa. Bom, primeiro, palavra invariável é aquela que não se flexiona. É aquela que não vai ao plural, é aquela que não vai ao feminino. Não se flexiona. Atrativa significa que ela atrai o pronome, ou seja, quando aparece a palavra invariável antes do verbo, a próclise é obrigatória, porque essa palavra atrativa, essa palavra invariável, ela atrai o pronome que tem que ficar proclítico ao verbo. Então, veja o exemplo, ó. Quem o ajudou? Esse quem é uma palavra invariável. Tá, então, esse quem atrai o o, que tem de ficar aqui antes do verbo. Ou seja, tem que ser quem o ajudou. Seria erro dizer assim, ó, quem ajudou-o? Isso seria errado. Então, erro. Por quê? Porque esse quem atrai. Tá bom? Então, é isso que quer dizer. Palavra invariável é palavra atrativa, significa que ela atrai o pronome que fica obrigatoriamente antes do verbo. Ó, não me viu, tá vendo esse não? Ele atrai o me, que fica com próclise ao verbo. Próclise, não me viu. Ou seja, eu não posso dizer não viu-me. Não viu-me. Tá bom.
Olhe para mim. Nessa lista de palavras invariáveis, o que entra, Adriana, nessa lista de palavras invariáveis? O que eu vou considerar a palavra invariável? Palavra invariável, existem classes gramaticais consideradas atrativas. E eu vou aqui elencar aquelas que a gramática considera e que aparecem em prova. Considera atrativas. Então, vamos lá. Advérbio. Advérbio é palavra invariável. E é palavra atrativa. Conjunções. As conjunções subordinativas. Veja, isso é assunto que nós ainda não vimos, vamos ver, mas você vai estudar comigo as conjunções subordinativas, temporais, concessivas, finais, elas atraem. Neste caso, coloque só subordinativas, porque as coordenativas não atraem. Com as coordenativas, a próclise não é obrigatória, você vai ver já já. Então, vale aí isso para as subordinativas, tá bom? Que mais? Que mais que atrai? Pronomes. Dos pronomes que atraem, atenção, indefinidos, pronomes indefinidos, que é um assunto que a gente vai estudar já já. Alguém, ninguém, são atrativos. Pronomes interrogativos, você acabou de ver um, esse também você ainda não estudou comigo. Há muitos que você ainda vai ver comigo. Pronomes interrogativos são pronomes que interrogam. Por exemplo, esse quem é uma palavra invariável, próclise obrigatória, porque ele é um pronome indefinido. Pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, pronomes demonstrativos são considerados atrativos para a maioria dos autores. Isto, aquilo, são pronomes demonstrativos. Pronomes relativos. Pronomes relativos também a gramática considera fator de próclise. Eu estou colocando aí no seu vídeo, no seu material, as palavras atrativas que mais aparecem em prova. Dentro dessa lista, existe a preposição, que muitos autores não mencionam, você não vai ver em muitos livros, em muitas gramáticas, mas, por extensão de regra, elas também entram. Pare para pensar. Preposição é palavra invariável. Em, por. Então, preposição atrai. Tá bom? Muitos autores nem mencionam, mas é considerada nas provas palavra atrativa. Tá bom? Então, eu coloquei aí as principais. Eu coloquei aí advérbios, conjunções subordinativas, os pronomes. Coloquei os pronomes que atraem. E a preposição. Tá bom? Esses são... Adriana, palavras negativas. Palavras negativas, isso é advérbio, tá? Então, várias coisas que você viu aí em várias gramáticas acabam confluindo para isso que eu coloquei aqui no vídeo, tá? Então, é verdade que palavra negativa atrai? Sim, palavra negativa é advérbio. É o advérbio de negação. Então, por ser um advérbio, por ser invariável, atrai. Tá bom? Show. Beleza. Palavra invariável é palavra atrativa. Essa foi a regra. Lembre que você tem que saber 6 coisas. Você está caminhando comigo, ó. 3 proibições, uma regra. A regra é um mantra. E agora vamos à dica 2. Dessa lista de palavras invariáveis, uma outra dúvida muito comum do aluno, é uma dúvida que você vai ter, se porventura ainda não teve, fazendo exercício, você vai ter. Você vai falar... Caramba, a Adriana disse que palavra invariável é palavra atrativa. Mas eu estou vendo que há palavras invariáveis, mas há também palavras variáveis que são atrativas. Por que algumas classes que variam atraem? Dica número 2. Presta atenção do que eu estou falando. Eu vou voltar à regra para você entender do que eu estou falando. A regra diz palavra invariável, próclise obrigatória. Essa regra é mantra. Palavra invariável é atrativa. Você aprendeu que invariável é aquela que não varia, que não se flexiona. Aprendeu que as classes que atraem são essas, ó, advérbios, conjunções subordinativas, blá, blá, blá. Dessas classes, todas que eu coloquei aqui no vídeo, ó, eu vou colocar com marca-texto algumas, ó, pronomes indefinidos,
demonstrativos e relativos. Os pronomes indefinidos, demonstrativos e relativos, que estão aí na dica 1, eles são, normalmente, palavras invariáveis. Por isso, a gramática entende que até os que variam atraem. Vou repetir. Pronome indefinido, atrai. Até os que variam, sim. Adriana, por quê? Porque normalmente pronome indefinido é invariável, a gramática toma como regra. Por exemplo, existem pronomes indefinidos que não variam, mas existem os que variam. Ó, alguns é um pronome variável. Variou, mas atrai, porque é pronome indefinido. Então, vale a dica 2. Essa é a dica 2. Os pronomes indefinidos, demonstrativos e relativos, mesmo os que variam, são palavras atrativas. Existem pronomes relativos que variam, você vai ver os quais, e aparecem em geral nas provas. As bancas colocam de propósito, variando. Aí o aluno olha e fala, ah, não, mas se variou, então não é próclise obrigatória. Não, pronome relativo, até os que variam, atraem. Então, essas 3 classes aí, indefinidos, demonstrativos e relativos, são classes. Por que elas estão aí na dica 2? Porque elas têm exemplos também de variáveis. Então, existe pronome indefinido que varia alguns. Existe pronome demonstrativo que varia esta, aquela. E aí são muito comuns as dúvidas, os alunos me mandam. Muitas dúvidas, Adriana, acabei de fazer uma questão com um pronome demonstrativo que varia e a banca colocou como próclise. Sim, porque é uma classe eminentemente, em geral, ela é invariável. Mas ali, mesmo os que variam, atraem. Tudo bem? Essa foi a nossa dica 2. Bora lá. 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. Agora eu vou às 2 exceções. Estou repetindo para você decorar esse negócio. As 2 exceções são 1. Em geral, após infinitivo, estará sempre certo o uso do pronome oblíquo, mesmo aparecendo palavra atrativa antes do verbo. Então, eu quero voltar àquele exemplo do seu material, que foi o último exemplo que, de propósito, eu não analisei. Vamos embora para o último exemplo. Lembra aquele lá da regra? 1 regra, tá vendo? Tá, Adriana, olha para cá, ó. Para me enviar. Tá vendo esse para? Esse para é preposição. Beleza. Aí tá vendo esse me? Esse me é um pronome. Tá, olha aqui. Esse para atraiu o me? Sim, porque preposição é palavra atrativa. Preposição é palavra invariável. Então, esse para atraiu o me. Beleza, foi. Só que, como este verbo está no infinitivo, eu também posso a ênclise. Essa é a primeira exceção. Então, vamos embora lá. São 2 exceções. A primeira exceção diz que, após infinitivo, estará sempre certo o uso do pronome oblíquo, mesmo aparecendo palavra atrativa antes do verbo. Então, você viu lá, naquela frase, que havia uma palavra atrativa que era o para. E, veja, ali, em tese, a preposição teria que atrair. Mas como o verbo está no infinitivo, infinitivo sempre aceita a ênclise. Então, eu também posso dizer para enviar-me. Posso dizer para me enviar, posso dizer para enviar-me. Tudo bem? As 2 formas estão igualmente corretas. Não geram erro gramatical nem alteração semântica. Então, se te perguntarem da troca de para me enviar por para enviar-me, se gera alguma coisa, não gera nada. Nem erro, nem mudança de sentido. As 2 estão igualmente corretas. Tá bom? Estará sempre certo. Lembre que é a última coisa que você tem que saber. São 6 coisas. 3 proibições, 1 regra. Agora eu vou para a segunda exceção. Essa segunda exceção, ela não aparecia tanto em prova. Agora ela vem aparecendo demais, tá na moda. Então, antigamente eu nem colocava em todos os materiais, mas agora tem que saber esse negócio. Com conjunções coordenativas, próclise ou ênclise. Mas, Adri, por que isso é exceção? Ora, exceção porque excede a regra.
Qual é a regra? A regra não é o mantra, palavra invariável é a palavra atrativa. Em tese, conjunção não é palavra invariável, teria que ser próclise. Então, em tese, teria que ser só porém a encontrou. Só que como esse porém é a conjunção coordenativa, eu também posso a ínclise. É exceção por isso. Por quê? Porque a palavra é invariável. Em tese, deveria ser só próclise. Mas eu posso as duas. São comuns as questões em provas em que as bancas perguntam se a troca de uma forma pela outra, a troca de porém a encontrou por porém encontrou-a geraria erro gramatical ou mudança de sentido. Não gera nada. Tanto faz, as duas estão certas. Tá bom? Tudo bem? Tá? Então, olhe para mim, olhe para mim. 3 proibições. Não posso iniciar a oração com pronome oblíquo átono. Não posso colocá-lo após futuros. Não posso colocá-lo após particípio. Uma regra, mantra, palavra invariável é palavra atrativa. Dentro desse mantra, palavra invariável, entram aquelas categorias gramaticais que não variam. Advérbios, pronomes indefinidos, interrogativos, relativos. E acabei de aprender que até alguns pronomes que são um pouco variáveis, dependendo do exemplo, também atraem. Os pronomes demonstrativos, os relativos e os indefinidos. São pronomes que, em alguns casos, variam, mas que vão funcionar como fator de próclise. Tá bom. Então, essa é a regra. A regra é a palavra invariável é a palavra atrativa. E são 2 exceções. As 2 exceções significam o quê? Não quer dizer que seja obrigatório. Adriana, é com infinitivo. Só pode ser ínclise? Não. A exceção quer dizer. A exceção é um mantra. A exceção é um mantra. Que é uma dica. O número que está errado, né? É dica 3. Infinitivo, né? Eu já te dei 2 dicas. Infinitivo sempre aceita ínclise. Infinitivo sempre aceita ínclise. Infinitivo sempre aceita ínclise. Tudo bem? Então, veja. Dica 3. Infinitivo sempre aceita ínclise. Renumere para mim, por favor. Por quê? Porque eu quero essas dicas bem numeradas. Ó, dica 1, palavra invariável é a palavra atrativa. Dica 2, pronomes indefinidos, demonstrativos e relativos, mesmo os que variam, atraem. E a dica 3, infinitivo sempre aceita ínclise. Olhe para mim. Quando eu digo que ele sempre aceita, quero dizer o quê? Quero dizer que não é obrigatória. Preste atenção a esse mantra. Essa dica 3 ela é um verdadeiro mantra para a prova de concurso. Infinitivo sempre aceita a ínclise. Não quer dizer que seja obrigatória a ínclise. É que toda vez que vier infinitivo, eu sempre posso ínclise. Mas eu posso também próclise? Posso. Mas por que esse mantra? Porque se houver palavra invariável, ele sempre aceita a ínclise. Normalmente, com palavra invariável, só pode próclise. Tá bom? Mas com infinitivo, infinitivo sempre aceita a ínclise. Tá certo? Próximo vídeo. Vamos treinar e aprofundar seus conhecimentos.